A cidade de Jerusalém vivia dias de inquietação. O ar estava pesado com um senso de expectativa, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. As ruas eram um constante ir e vir de pessoas murmurando sobre um novo profeta, um homem que fazia milagres e ensinava com uma autoridade que muitos não entendiam. Para o povo, ele era uma esperança, mas para a elite religiosa, ele representava um perigo. E era exatamente essa elite que controlava o destino da cidade, movendo-se nos bastidores, longe dos olhos comuns. Entre os mais poderosos estavam dois nomes que carregavam não apenas a autoridade, mas também o peso de uma antiga e complexa trama de poder: Caifás e Anás. O primeiro era o sumo sacerdote oficial, um homem direto e pragmático, que sabia como manter o controle. O segundo, seu sogro, já tinha ocupado o mesmo cargo, mas, mesmo sem o título, sua influência permanecia como uma sombra silenciosa, mas imponente. O Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, se reunia em momentos cruciais para decidir o destino de homens e nações, e agora, em um canto oculto do templo, a atenção desses poderosos líderes estava totalmente voltada para um único homem. O nome dele se espalhava como fogo em mato seco: Jesus de Nazaré. Embora Anás e Caifás fossem mestres na arte da manipulação, a popularidade crescente de Jesus começava a abalar o equilíbrio do poder que eles tanto prezavam. A cidade estava dividida. Havia aqueles que seguiam cegamente o novo pregador e aqueles que esperavam, com receio, pelas consequências desse movimento que ameaçava a ordem estabelecida. No meio dessa tensão, Anás e Caifás sabiam que algo precisava ser feito. Eles não podiam permitir que as multidões tomassem as ruas clamando por um novo rei. Roma já vigiava de perto qualquer sinal de rebelião, e uma insurreição poderia trazer o caos. Para eles, a solução era clara, ainda que sombria. Jesus tinha que ser parado, mas a forma de fazê-lo exigia sutileza e planejamento. A trama começava a se desenrolar, silenciosa como a noite. Nos corredores do templo e nas salas ocultas onde apenas os poderosos pisavam, sussurros conspiratórios ecoavam. E enquanto o povo via Jesus como um Messias, Caifás e Anás o viam como uma ameaça que precisava ser eliminada. O destino de Jerusalém, e de um homem, estava prestes a ser decidido. A história de Anás e Caifás não começa com a perseguição a Jesus, mas sim com uma longa e meticulosa escalada ao poder. Anás, o mais velho, havia sido nomeado sumo sacerdote anos antes, mas sua influência persistia mesmo após deixar o cargo. A tradição judaica ditava que o sumo sacerdócio era vitalício, mas a política romana se intrometia nesse costume, removendo e substituindo líderes conforme seus interesses. Apesar disso, Anás nunca perdeu o controle. Com inteligência afiada e um senso aguçado de sobrevivência, ele encontrou uma maneira de manter sua autoridade: colocar membros de sua própria família no cargo. Foi assim que Caifás, seu genro, chegou ao poder. Embora oficialmente o sumo sacerdote fosse Caifás, todos sabiam que Anás ainda puxava as cordas por trás das cortinas. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível, uma aliança forjada no sangue e no poder. Anás possuía o prestígio e a experiência, enquanto Caifás tinha a posição oficial e a capacidade de agir publicamente. Essa dinâmica fazia deles uma força a ser temida dentro do Sinédrio e no círculo de líderes religiosos de Jerusalém. Enquanto os romanos observavam de longe, preocupados com possíveis rebeliões e tumultos, Anás e Caifás manipulavam habilmente as tensões internas, garantindo que seu controle sobre a nação judaica fosse absoluto. A política do templo, o local mais sagrado para os judeus, estava em suas mãos. Cada sacrifício, cada oferta, cada decisão importante passava por eles. Mas o poder tem um preço. E com o surgimento de Jesus, as bases de sua influência começaram a ser sacudidas. Jesus não era apenas mais um pregador. Ele falava com uma autoridade que rivalizava com a dos próprios sacerdotes. O povo o seguia em multidões, e a mensagem de um reino de Deus se espalhava como um incêndio. Para Anás e Caifás, aquilo era insuportável. Qualquer ameaça à sua posição precisava ser eliminada, e Jesus estava se tornando exatamente isso: uma ameaça viva à sua estabilidade, e pior ainda, uma faísca de revolta que poderia atrair a atenção indesejada de Roma. Anás, com sua experiência, sabia que não podia agir precipitadamente. Ele precisava calcular cada movimento, planejar cada palavra. Caifás, por sua vez, estava em uma posição pública vulnerável. Não poderia simplesmente acusar Jesus sem provas, nem condená-lo abertamente sem o apoio do Sinédrio. Assim, juntos, começaram a arquitetar uma estratégia. Eles sabiam que um confronto direto poderia fracassar, mas uma armadilha, bem colocada e cuidadosamente planejada, poderia levar o Galileu à sua própria queda. E assim, enquanto o povo continuava a murmurar sobre os milagres e ensinamentos de Jesus,
Anás e Caifás observavam das sombras, aguardando o momento certo para atacar. À medida que Jesus ganhava mais seguidores e seus ensinamentos desafiavam as tradições e estruturas religiosas estabelecidas, Anás e Caifás viam seu poder cada vez mais ameaçado. Para os líderes religiosos, não era apenas a questão do que Jesus dizia, era o medo do que ele poderia provocar. Revoltas, tumultos e, pior ainda, a atenção feroz de Roma. Eles precisavam agir. Mas como eliminar um homem tão popular sem causar uma revolta popular? Foi nesse contexto que uma reunião secreta do Sinédrio foi convocada. Anás e Caifás sabiam que o caminho até a condenação de Jesus não poderia ser trilhado às claras. Eles precisavam de um plano sutil, uma estratégia que não apenas levasse Jesus à morte, mas que também protegesse a reputação deles aos olhos do povo e garantisse que Roma não interviesse. Anás, com sua astúcia de décadas, propôs um plano que uniria astúcia política e manobras religiosas. Para ele, o desafio não era apenas condenar Jesus, mas fazer isso de uma maneira que mantivesse a ilusão de justiça e preservasse a paz com os romanos. O sumo sacerdote precisava que Jesus fosse visto como uma ameaça à ordem pública, não apenas um herético, mas uma potencial ameaça aos poderes estabelecidos pelo sistema. Caifás, ciente da tensão política com os romanos, sabia que qualquer perturbação social poderia custar caro. Para ele, Jesus era mais do que uma ameaça à religião. Ele representava o risco de Roma tomar medidas drásticas contra Jerusalém. Foi então que Caifás declarou uma sentença que selaria o destino de Jesus. Convém que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Sua fala, embora revestida de pragmatismo político, ocultava a fria determinação de destruir Jesus a qualquer custo. O Sinédrio estava dividido. Alguns dos membros tinham simpatia por Jesus ou, pelo menos, temiam as consequências de uma ação precipitada. Mas a influência de Anás e Caifás era forte demais para ser ignorada. E assim, lentamente, o consenso foi sendo formado. A decisão estava tomada. Jesus precisava ser eliminado. Ainda assim, havia um obstáculo a ser superado. O Sinédrio, por si só, não tinha o poder de condenar ninguém à morte. Essa autoridade pertencia aos romanos, o que significava que eles precisariam envolver o governador Pôncio Pilatos. Isso exigiria uma acusação que fosse suficientemente grave para despertar o interesse das autoridades romanas. Anás e Caifás precisavam construir um caso sólido contra Jesus, algo que Pilatos não pudesse ignorar. A acusação de blasfêmia não seria suficiente para os romanos. Eles precisavam pintar Jesus como um traidor, alguém que estava desafiando não apenas as tradições judaicas, mas o próprio império de César. Assim, o plano foi colocado em movimento. Os dois sacerdotes passaram a monitorar cada palavra, cada ação de Jesus, buscando a oportunidade perfeita para prendê-lo sem causar alarde. Eles sabiam que precisavam agir rápido, pois a celebração da Páscoa estava se aproximando, e com ela, as multidões em Jerusalém aumentariam. A cidade, já fervilhando de tensão, poderia explodir a qualquer momento. A cada discurso proferido e a cada milagre realizado, Jesus cimentava sua posição como uma figura carismática e poderosa aos olhos do povo. Seus ensinamentos não eram meramente religiosos, eles eram uma revolução em cada palavra, um convite à liberdade que ressoava profundamente nas almas oprimidas. Para Caifás, isso era um sinal alarmante. Ele observava o crescimento do fervor popular, um entusiasmo que lembrava uma tempestade prestes a se desenrolar. As multidões que se reuniam em torno de Jesus traziam uma energia que era, ao mesmo tempo, fascinante e aterrorizante. O que era inicialmente visto como uma mera agitação rapidamente se transformou em uma mobilização massiva. As vozes que clamavam por mudança podiam se transformar em gritos de revolta. Caifás sabia que qualquer faísca poderia acender a chama de um levante. O povo, cansado da opressão e da tirania, encontrou em Jesus não apenas um líder espiritual, mas um símbolo de esperança contra o jugo romano. Em seu coração, Caifás sentia a pressão. A ideia de um Messias que reivindicava um reino não apenas espiritual, mas também político, era a última coisa que ele queria. O Sinédrio, a cúpula do poder religioso, tinha um entendimento tácito com Roma. Essa aliança frágil era o que mantinha a paz, e qualquer ameaça a essa estabilidade precisava ser eliminada com urgência. Ele sabia que as promessas de Jesus de um novo reino, onde os humildes seriam exaltados, poderiam ser interpretadas como uma incitação à rebelião. Com um olhar perspicaz, Caifás observava as reuniões clandestinas entre os seguidores de Jesus, os discípulos que espalhavam suas mensagens de libertação e esperança. Havia um clamor por justiça que não poderia ser ignorado. As palavras de Jesus ecoavam pelas ruas de Jerusalém, incitando as multidões a sonhar com um futuro diferente, um futuro que poderia engendrar uma revolta.
E essa revolta não apenas ameaçava seu controle, mas poderia trazer às forças romanas em resposta um resultado catastrófico para todos. O temor de que o povo pudesse, em um momento de paixão, transformar sua fé em ação revolucionária deixava Caifás inquieto. Ele sabia que precisava agir rapidamente. A decisão de prender Jesus não era apenas uma questão de eliminar um líder religioso. Era uma questão de preservar a própria vida, sua posição e a segurança de todo o povo. O sacrifício de um homem, em sua mente, poderia salvar muitos. Caifás refletiu sobre suas opções. A necessidade de um plano tornou-se urgente. Como sumo sacerdote, ele estava preparado para fazer o que fosse necessário para proteger sua nação e sua posição, mesmo que isso significasse tramitar na escuridão e nas sombras. Para ele, a proteção do povo não se limitava à manutenção da ordem, mas envolvia decisões que poderiam ser consideradas heróicas ou traiçoeiras, dependendo do ponto de vista. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, uma atmosfera densa e elétrica se instalava, prenunciando um confronto iminente. Caifás, determinado e resoluto, começava a tramar o que seria um dos episódios mais sombrios da história, a condenação de um homem que ousava desafiar o sistema. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar. O destino da cúpula religiosa, de Israel, e talvez de toda a paz na região, dependia de sua ação decisiva. As sombras da noite se tornavam cúmplices dos planos que começavam a se formar nas mentes de Anás e Caifás. Reunidos em uma sala clandestina, longe dos olhares curiosos do povo, os sacerdotes e membros do Sinédrio sussurravam ansiosamente sobre o destino de Jesus. A atmosfera estava carregada de tensão. Cada palavra era ponderada e cada ideia, dissecada com cuidado. O que faremos com esse homem? Anás questionou, seu tom grave refletindo a seriedade da situação. A multidão o aplaude como se fosse o próprio Messias. Não podemos simplesmente agir à luz do dia. Isso geraria uma comoção sem precedentes. Precisamos de um plano astuto. Caifás, sempre o estrategista, interveio. Precisamos agir sem levantar suspeitas. Não podemos matá-lo abertamente, ou arriscaremos nossa própria posição. O povo ainda nos teme, mas a fé deles em Jesus é mais forte do que nossa autoridade. Precisamos de um motivo, um pretexto que nos permita agir sem repercussões. As discussões giravam em torno de alternativas. Como poderiam capturá-lo sem que isso resultasse em um levante popular? Era necessário um elemento surpresa, uma traição que se ocultasse sob o manto da lealdade. E foi neste momento de deliberação que a ideia de um traidor surgiu como uma luz nas trevas. Um dos discípulos, talvez, Anás sugeriu, sua mente ágil começando a arquitetar um plano. Alguém que esteja próximo dele, alguém que conheça seus movimentos e possa nos levar até ele sem que sejamos percebidos. Precisamos de um aliado nas sombras. Caifás assentiu, seus olhos brilhando com a ideia. Precisamos de alguém que possa se infiltrar, que tenha acesso a ele e que, por alguma razão, deseje se desvincular do seu círculo. O que temos? Existem muitos que se sentem descontentes ou ofendidos por suas palavras. Precisamos sondar entre eles. E foi então que o nome de Judas Iscariotes foi mencionado. O discípulo que, ao mesmo tempo em que seguia Jesus, também exibia uma certa insatisfação. Ele era visto como um dos mais próximos, mas também alguém que poderia estar seduzido por promessas de dinheiro e poder. A oportunidade que procuravam estava à vista. Se pudermos convencê-lo a nos ajudar, poderíamos traçar um caminho direto para Jesus. Ele conhece o lugar onde ele se esconde, onde a multidão não está. Caifás falou, sua mente fervilhando com possibilidades. Devemos agir com cautela, mas também com firmeza. Não podemos permitir que essa chance escape. A conspiração tomou forma sob o véu da escuridão, uma trama que entrelaçava interesses pessoais e políticos. Os líderes religiosos, assim como lobos em pele de ovelha, estavam dispostos a sacrificar a lealdade de um dos seus para alcançar seus objetivos. A traição de Judas começava a ser tecida em um tecido de desespero e ambição, um plano que poderia mudar o curso da história. As reuniões continuaram, cada vez mais apressadas, com olhares furtivos e sussurros tensos. Os planos se solidificavam, e a ideia de capturar Jesus na sombra se tornava uma realidade tangível. O dia se aproximava em que o Messias, tão aguardado e admirado, seria confrontado não por seus inimigos, mas por aqueles que se apresentavam como seus aliados. A noite se adensava, e com ela, a certeza de que um ato de traição se aproximava. O Sinédrio, um grupo que deveria guiar o povo em direção à luz, agora se via envolto em uma teia de escuridão, preparando-se para dar um passo que ecoaria através das gerações, selando o destino de Jesus, e de certa forma, o deles também. As estrelas pareciam ocultar seu brilho naquela noite fatídica.
como se a própria criação estivesse em luto pelo que estava prestes a acontecer. O ar estava pesado, impregnado com a tensão de um destino iminente, enquanto a escuridão se adensava em Jerusalém. A cidade, normalmente vibrante, estava envolta em um silêncio opressivo, como se todos soubessem que a história de um homem estava prestes a ser traçada sob os auspícios da traição. Caifás e Anás, agora em seus trajes de autoridades religiosas, dirigiram-se ao local do julgamento, uma sala austera, iluminada por tochas tremulantes que dançavam nas paredes de pedra. A atmosfera era densa, preenchida com a expectativa de um espetáculo que muitos aguardavam ansiosamente, mas que outros temiam em segredo. A sala estava repleta de membros do Sinédrio, cada um deles um bastião de poder, prontos para fazer valer suas decisões em nome de uma ordem que se via ameaçada. Jesus foi trazido diante deles, seus olhos demonstrando uma calma que desafiava a própria situação. Em meio ao clamor e ao temor, ele permanecia sereno, uma rocha em meio a uma tempestade. Caifás sentiu a pressão aumentar em seu peito. Como poderiam condenar um homem que parecia ter um propósito tão claro? Como poderiam, sem que o povo se revoltasse, silenciar a voz que ecoava entre as multidões? Este homem, começou Caifás, sua voz carregada de uma autoridade forçada, é um agitador. Ele ensina a subverter as leis que Deus estabeleceu. Ele se declara rei, o que não apenas desafia nossa posição, mas também arrisca nosso status perante Roma. Ele é um perigo que deve ser contido. As palavras reverberaram nas paredes frias, mas a resposta de Jesus foi um sussurro firme. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para me impedir de ser entregue. Mas meu reino é outro. Os olhares dos sacerdotes se cruzaram, um misto de raiva e incredulidade. Como alguém que falava assim poderia ser considerado uma ameaça? Era a inquietação crescente do povo que os atormentava, o temor de que sua fé pudesse se transformar em uma rebelião real. Era isso que os motivava, não a verdadeira justiça. Anás, com a experiência de quem havia vivido nas sombras do poder, decidiu tomar o controle. Diga-nos, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A pergunta era direta, uma armadilha disfarçada de busca pela verdade. Tu o dizes, eu sou, respondeu Jesus, sua voz ressoando com uma calma inquietante. Caifás sentiu que o chão sob seus pés tremia. As palavras de Jesus pareciam carregar uma força que desafiava a lógica e a autoridade. A sala ficou em silêncio, e os murmúrios começaram a se intensificar, uma onda de indignação crescendo entre os membros do Sinédrio. Caifás levantou-se, sentindo a urgência da situação. Ele sabia que precisava agir rápido. Que mais precisamos de testemunhas? Ele já se condenou. As acusações foram lançadas, mas não havia provas concretas, apenas ecos de ressentimento e medo. As palavras de Jesus, longe de serem uma defesa, se tornaram um grito de verdade em meio à mentira. A escuridão da noite parecia pressionar contra as paredes, como se estivesse se fechando sobre eles, enquanto os sacerdotes lutavam contra a dúvida que começava a surgir. A condenação estava selada, não pela evidência, mas pela necessidade de manter o controle. Caifás olhou em volta, observando os rostos que o cercavam. Havia uma fragilidade em sua posição, um reconhecimento de que estavam prestes a sacrificar não apenas um homem, mas a própria essência da justiça. Mas a sua ambição e o desejo de preservar o poder superaram qualquer hesitação. Que seja feita a vontade do Sinédrio. Caifás declarou, sua voz ecoando nas paredes da sala como um sino de condenação. A decisão estava tomada, e a noite de silêncio foi preenchida com o peso da traição. Jesus, em seu silêncio, aceitou o destino que lhe havia sido imposto. A sala, agora repleta de murmúrios e indignação, preparava-se para um ato que mudaria o curso da história. A noite ainda guardava segredos, mas um eco distante de justiça implorava para ser ouvido, mesmo em meio ao clamor da traição. A sala, uma câmara de poder e intrigas, foi tomada por um ar de expectativa ansiosa enquanto Caifás se levantava, sua figura imponente agora cercada por um peso que poucos poderiam suportar. Com um movimento que parecia ensaiado, ele rasgou suas vestes, um gesto que evocava um horror profundo e uma indignação calculada. Aquela era a cena que os membros do Sinédrio esperavam, um espetáculo de moralidade que camuflava a ambição de um homem determinado a manter seu domínio. Blasfêmia. A palavra ecoou, ressoando como um trovão nas mentes dos presentes. Caifás, com os olhos fulgurantes, olhou para seus colegas, persuadindo-os a ver Jesus como um transgressor da lei de Moisés, um usurpador que ameaçava não apenas sua religião, mas a própria estrutura da sociedade. Era a apoteose de sua estratégia, um golpe de mestre que deixaria sua marca na história. Mas mesmo com o veredito proferido, não havia uma resposta clara e objetiva.
A própria lei judaica não permitia que eles executassem uma sentença de morte. Esse poder estava reservado aos romanos. A frustração e a impotência ameaçavam transparecer nos rostos dos sacerdotes, mas Caifás era hábil em esconder suas inseguranças sob uma fachada de controle absoluto. Ele sabia que o jogo ainda não havia terminado. Precisamos levá-lo a Pilatos. Anás interveio, sua voz firme. Ele é o único que pode autorizar nossa sentença. Era um movimento necessário, mas também arriscado. Pilatos não era um homem fácil de persuadir. Seus interesses estavam frequentemente alinhados com a paz e a ordem, e os apelos religiosos não eram suficientes para movê-lo. A decisão estava selada. Caifás olhou ao redor da sala, buscando apoio. O sinédrio, agora tomado por um fervor renovado, concordou. A condenação foi mais do que um ato de justiça. Era um símbolo de poder. A última esperança de que as vozes de resistência pudessem prevalecer foi silenciada. Jesus, agora rotulado como culpado, se tornará o bode expiatório de uma elite apavorada, determinada a preservar seu controle a qualquer custo. Com uma confiança calculada, Caifás se dirigiu ao grupo. Preparem-se. O julgamento de Pilatos será a etapa final. Não podemos deixar que nada atrapalhe nossos planos. A firmeza em sua voz transmitia uma sensação de inevitabilidade, como se já visse os desdobramentos de sua ambição se concretizando. As sombras se estendiam na sala, acompanhando o coração do sinédrio enquanto eles se preparavam para a próxima fase da trama. Caifás, sentindo o poder em suas mãos, viu a oportunidade de cimentar seu legado. A trajetória de Jesus estava prestes a ser decidida por um homem cujas ambições políticas poderiam estar tão distantes dos interesses do povo. A noite avançava, e o destino de Jesus se aproximava de sua conclusão, envolto em um véu de traição e manipulação. Enquanto os sacerdotes se dirigiam ao local de Pilatos, uma certeza perturbadora os acompanhava. Eles estavam prestes a selar o destino não apenas de um homem, mas de toda uma era. As palavras de Jesus, carregadas de verdade, ecoavam em suas mentes. Mas a decisão estava tomada, e agora a linha entre o certo e o errado havia se desvanecido sob a sombra da ambição. A noite havia caído sobre Jerusalém, e as sombras se estendiam como um manto pesado sobre os aposentos de Anás e Caifás. O eco dos gritos da multidão ainda ressoava em suas mentes, mas agora, à distância, parecia um lamento. As vozes de condenação que clamaram por justiça haviam se silenciado, deixando apenas um vazio ensurdecedor. Os dois sacerdotes se encontraram sentados, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Caifás, que havia estado tão seguro de sua vitória, agora se sentia como um rei que havia construído seu trono sobre areia movediça. O homem que tanto os ameaçava estava morto, crucificado sob as ordens de Pilatos, mas o que era um ato de eliminação parecia ter se transformado em uma semente de incerteza. Conseguimos, Anás, Caifás começou, tentando infundir sua voz com o otimismo que já estava começando a se desvanecer. Finalmente nos livramos dele. Mas Anás, mais perceptivo e cauteloso, olhou para ele com uma expressão que misturava alívio e dúvida. Conseguimos, sim, mas a que custo? O silêncio na cidade é perturbador. Sinto que algo não está certo. O que antes era um alívio agora se tornará um fardo. As ruas de Jerusalém, que uma vez vibraram com as palavras de Jesus, agora estavam imersas em um manto de temor. Aquela era uma paz que não refletia a vitória, mas sim um presságio. O povo parecia mais inquieto, como se soubesse que o eco de seus ensinamentos ainda pairava no ar, mesmo após sua morte. O peso das consequências de suas ações ainda estava oculto, como uma tempestade prestes a eclodir. Embora o tribunal tivesse se declarado vitorioso, uma consciência pesada começou a se instalar na alma de Caifás. Havia uma semente de dúvida que não poderia ser ignorada, uma sensação de que ao tentar enterrar o homem, tinham acendido a chama de algo muito maior do que poderiam controlar. Nas noites seguintes, o murmúrio de rumores começou a circular pela cidade. Alguns falavam de milagres, outros de avistamentos do homem que havia sido crucificado. O medo começou a tomar conta dos sacerdotes. Eles se tornaram conscientes de que a lenda de Jesus, o rei dos judeus, não morreria com ele, mas poderia renascer em uma nova forma, uma forma que poderia ameaçar não apenas seu status, mas o equilíbrio de toda a sociedade. Anás, com a mente mais aguçada, começou a considerar as implicações. Se ele ressuscitar, as coisas não serão como antes. Precisamos fazer algo para impedir isso. O que fizemos apenas acendeu a esperança no coração do povo. Caifás balançou a cabeça, os olhos se estreitando em preocupação. E se houver um levante, se a multidão se voltar contra nós, o que será de nosso poder e influência? As sombras de suas ações passaram a dançar diante deles, tornando-se mais reais a cada momento.
O silêncio que havia seguido a tempestade não era um sinal de triunfo, mas de um novo e inexplorado caos à espreita. Enquanto a cidade respirava em um estado de inquietude, Anás e Caifás perceberam que a batalha que haviam travado não era apenas contra um homem, mas contra algo eterno e incontrolável. A noite avançava, e o peso do que haviam feito começou a se tornar uma realidade. Com cada batida do coração, a incerteza se tornava mais palpável. A história de Jesus poderia ter chegado ao fim, mas sua verdadeira jornada estava apenas começando, e eles, agora, estavam no centro de um ciclo que mal podiam entender. Após a crucificação, a cidade de Jerusalém estava em um estado de letargia. No entanto, a calma superficial logo se transformou em uma torrente de murmúrios e boatos. A ressurreição de Jesus, que parecia apenas uma esperança para alguns, tornou-se uma realidade palpável, um eco que ressoava pelas ruas e praças. As notícias sobre o túmulo vazio começaram a circular como um vento tempestuoso, empurrando as barreiras do medo que Caifás e Anás tentaram erguer. Os discípulos, antes medrosos e dispersos, agora se tornaram os arautos de uma nova mensagem. A figura de Jesus, antes desacreditada, resplandecia como uma chama viva nos corações de muitos. Ele vive! Gritavam, enquanto se reuniam em segredo, trocando histórias de encontros com o ressuscitado. A cada relato, a semente da esperança germinava, desafiando os esforços de silenciar essa nova fé. Caifás, ao ouvir os rumores, sentiu um frio na espinha. Ele tentava convencer a si mesmo de que havia feito o que era necessário, mas o impacto de suas ações estava agora refletido na intensidade das multidões que se reuniam em torno dos apóstolos. A chama de Jesus não estava apenas acesa, estava ardendo com uma força que ele nunca poderia ter previsto. Em suas reuniões secretas, Anás e Caifás tentaram descreditar os rumores, chamando de ilusões ou obras de magia. Mas a verdade era inegável. O povo estava se voltando para os apóstolos, buscando respostas e conforto nas palavras que emanavam da fé em Jesus. As ideias de libertação, de um reino celestial e de um Messias vivo começaram a provocar um movimento que não poderia ser contido por simples medidas de repressão. As palavras de Jesus, que anteriormente soavam como uma ameaça, agora eram proclamadas com fervor, ecoando em cada esquina. Caifás sentia a pressão aumentar, e a sensação de desespero começou a invadir seu coração. O que era um plano cuidadosamente arquitetado para manter o controle agora parecia estar se desmoronando. Enquanto o eco da ressurreição reverberava nas ruas de Jerusalém, os discípulos de Jesus emergiam das sombras como líderes de um movimento inabalável. De um punhado de seguidores temerosos e confusos, eles se transformaram em proclamadores audaciosos da nova fé, espalhando a mensagem de Jesus com uma fervorosa convicção que ardia em seus corações. As reuniões secretas, antes reservadas apenas para discussões sobre a sobrevivência, agora se tornaram locais de culto vibrante, onde testemunhos de milagres e experiências com o Cristo ressuscitado eram compartilhados. Pedro, João e os outros apóstolos, carregando a coragem que vinha de sua experiência direta com o Mestre, começaram a pregar nas sinagogas e nas praças, atraindo multidões curiosas e ansiosas por ouvir a nova doutrina. A mensagem central era simples, mas poderosa. A salvação estava disponível a todos, não importando sua origem ou pecados. Essa abordagem inclusiva ressoava profundamente com os marginalizados e os oprimidos da sociedade. Aqueles que se sentiam esquecidos pela elite religiosa e pelos governantes romanos viam nos apóstolos uma nova esperança, um futuro que lhes era negado. Caifás observava com crescente indignação e desespero. Cada discurso que ecoava nas ruas, cada novo seguidor que se juntava ao movimento, era como uma facada em sua autoridade. Ele e Anás não eram mais apenas sacerdotes. Eram agora caçadores de uma nova heresia que desafiava não apenas sua posição, mas a própria estrutura do poder religioso em Jerusalém. Nos corredores sombrios do Sinédrio, os membros estavam cada vez mais alarmados. O plano de manter o controle sobre a narrativa da fé judaica estava se desintegrando. Caifás, com sua astúcia habitual, começou a articular novas táticas. Se os seguidores de Jesus estavam prontos para arriscar tudo por ele, então era hora de agir com firmeza. Era necessário desacreditar os apóstolos e restaurar o medo que antes dominava o povo. O Sinédrio, temendo que a agitação se tornasse uma revolta, decidiu que a detenção dos apóstolos era uma necessidade. Em uma tentativa desesperada de calar a voz do novo movimento, prenderam Pedro e João após um sermão especialmente impactante que levou muitos à fé. Mas mesmo na prisão, a chama da fé continuou a arder. Os apóstolos oraram e cantaram hinos, uma demonstração de fé que impressionou até os guardas. Quando foram finalmente levados diante do Sinédrio, suas palavras foram ousadas. Não podemos deixar de falar sobre o que temos visto e ouvido, disseram,
desafiando os líderes religiosos e expondo a fragilidade da posição de Caifás. O Sinédrio, em um gesto de desespero, ordenou que os apóstolos fossem açoitados e advertidos a não falarem mais sobre Jesus. Contudo, em vez de amedrontá-los, essa punição apenas alimentou a determinação dos seguidores. Assim, à medida que a comunidade cristã crescia, Caifás e Anás viam sua autoridade se desgastar. O que deveria ser um movimento de contenção estava se transformando em uma onda avassaladora, e o poder que uma vez seguraram começava a escorregar de suas mãos. A maré que uma vez favoreceu Caifás e Anás estava agora se voltando contra eles. O movimento dos seguidores de Jesus, que se espalhava como fogo em palha seca, era uma força que desafiava as normas estabelecidas. Aqueles que antes estavam em silêncio agora se erguiam em coragem, dispostos a enfrentar a perseguição em nome da nova fé. As perseguições começaram a se intensificar. Caifás, em sua busca desesperada por controle, ordenou prisões em massa de todos os que ousavam se identificar como cristãos. O medo se espalhou como uma sombra sobre Jerusalém. Os apóstolos e os novos convertidos viviam em constante alerta, sabendo que a qualquer momento poderiam ser capturados. Mas, em vez de intimidar os seguidores de Jesus, as prisões só alimentaram o fervor espiritual deles. Os novos crentes se reuniam em pequenos grupos, muitas vezes à noite, em locais secretos. Lá, compartilhavam relatos dos ensinamentos de Jesus, realizavam orações e partilhavam a ceia do Senhor. Essa unidade e solidariedade os tornaram mais fortes, e suas vozes se erguiam contra a opressão. Cada ato de violência cometido pelos sacerdotes contra eles servia apenas para fortalecer sua fé e aumentar a determinação de levar a mensagem do Cristo ressuscitado adiante. Enquanto isso, Caifás e Anás enfrentavam uma pressão crescente. O Sinédrio, temendo que a situação saísse do controle, buscou estratégias mais drásticas. A tensão entre os judeus e os romanos também estava crescendo, e o poder que Caifás e Anás uma vez desfrutaram começou a ser questionado. Os romanos, vendo o descontentamento popular, tornaram-se cautelosos em relação a qualquer movimento que pudesse se transformar em rebelião. Com a instabilidade em Jerusalém, a liderança de Caifás começou a se desgastar. Membros influentes do Sinédrio começaram a criticar suas decisões, questionando se suas ações não estavam apenas exacerbando a situação. O próprio Anás, que sempre fora a voz da razão, começou a se preocupar com o que o futuro reservava para ambos. Nesse clima de instabilidade, surgiram relatos de milagres extraordinários. Curados, ressuscitados e libertos de demônios, os novos cristãos falavam de Jesus com uma paixão que desafiava até as ameaças mais severas. Cada milagre registrado nas praças de Jerusalém tornava-se um grito de esperança, ecoando nas mentes e corações da população. As multidões começaram a questionar a autoridade dos sacerdotes, e a dúvida sobre sua legitimidade começou a assombrar Caifás e Anás. Os dois, percebendo a urgência da situação, tentaram desacreditar os apóstolos por meio de difamação e mentiras. Mas, mesmo em sua tentativa de controlar a narrativa, a verdade se espalhava. A fé que antes era vista como uma seita desprezível agora se transformava em um movimento popular, e a pressão sobre Caifás e Anás aumentava. A tempestade de oposição que eles haviam desencadeado estava agora prestes a se voltar contra eles. O que antes parecia um triunfo se tornará uma luta pela sobrevivência, e a queda dos sacerdotes estava se aproximando a passos largos, alimentada pela força indomável da fé e da esperança que agora ressoavam nas ruas de Jerusalém. O ambiente em Jerusalém se tornava cada vez mais tenso. Enquanto Caifás e Anás lutavam para manter sua influência, o movimento cristão crescia em força e determinação. Os apóstolos, agora líderes carismáticos, falavam com coragem nas sinagogas e nas praças, atraindo a atenção das massas que antes tinham medo de se opor aos sacerdotes. A gota d'água ocorreu em uma dessas reuniões públicas, quando Pedro, com ousadia, proclamou que Jesus havia ressuscitado dos mortos e que ele era o verdadeiro Messias. As palavras de Pedro reverberaram através da multidão, e muitos que antes hesitavam agora se juntaram ao movimento, desafiando abertamente a autoridade de Caifás e Anás. O sentimento antissaduceu começava a se espalhar, e a população questionava cada vez mais as práticas corruptas do sacerdócio. Percebendo a perda de controle, Caifás convocou uma reunião de emergência do Sinédrio. Ele e Anás tentaram orquestrar um plano para reverter a situação, mas o pânico estava evidente em seus rostos. Os membros do Sinédrio estavam divididos. Alguns defendiam a tolerância, enquanto outros clamavam por medidas drásticas. A falta de consenso expunha a fragilidade do poder que antes parecia inabalável. Em meio a esse caos, um novo elemento de incerteza surgiu. Os apóstolos começaram a ser alvo de ações legais, mas cada tentativa de silenciá-los resultava em uma rebelião ainda maior.
Um incidente notável foi quando os apóstolos foram presos, e, surpreendentemente, libertados por um anjo, um ato que muitos interpretaram como uma confirmação divina de sua missão. As prisões, longe de serem uma forma de controle, tornaram-se uma fonte de inspiração, e a narrativa da resistência aumentava. A raiva crescente entre o povo culminou em um evento que ninguém poderia prever. Em uma ocasião, enquanto os sacerdotes tentavam desacreditar os apóstolos, uma multidão irrompeu em gritos de apoio a Jesus. O templo, uma vez um símbolo de poder e controle, tornou-se um palco de descontentamento. Os seguidores de Jesus invocaram seu nome com fervor, e as vozes de adoração se misturavam com gritos de protesto contra as injustiças cometidas pelos líderes religiosos. Caifás, sentindo que sua autoridade estava desmoronando, decidiu tomar uma atitude drástica. Ele ordenou a prisão dos apóstolos, mas ao fazer isso, apenas alimentou o fervor popular. O Sinédrio, uma vez uma instituição respeitada, agora era visto como uma facção corrupta que se opunha ao que era considerado justo. As tensões culminaram quando os romanos, vendo a crescente agitação, decidiram intervir. Os líderes judeus, que sempre haviam se apoiado na proteção do Império Romano, agora se viam em um dilema. A violência poderia ameaçar a estabilidade que eles tanto desejavam preservar. Caifás e Anás foram confrontados com a dura realidade de que seu poder estava se esvaindo, não apenas diante do povo, mas também diante dos romanos que não tolerariam uma revolta. Finalmente, a queda de Caifás e Anás tornou-se inevitável. O Sinédrio, agora desacreditado e temido, viu sua influência se desvanecer. As autoridades romanas começaram a desconsiderá-los como um grupo de poder legítimo. A luta pelo controle da narrativa havia falhado, e as consequências de suas ações se tornaram claras. O poder que um dia tiveram se transformou em sombra, e a nova era do cristianismo emergiu com força. As promessas de Jesus, antes vistas como uma ameaça, agora brilhavam como faróis de esperança. A queda de Caifás e Anás não era apenas um colapso pessoal, mas um reflexo do que acontece quando se tenta silenciar a verdade. Ela sempre encontra uma maneira de se manifestar, por mais obscuros que sejam os caminhos. A queda de Caifás e Anás foi mais do que um simples desmoronamento de poder. Foi um momento que reverberou ao longo da história, criando ecos que ainda ressoam nos dias de hoje. Sua tentativa de silenciar Jesus e seus seguidores não apenas falhou, mas lançou uma luz sobre os meandros sombrios do poder religioso e suas consequências. O que antes eram figuras reverenciadas no templo agora eram vistas como traidores e manipuladores. A imagem de Caifás e Anás foi manchada, e a confiança que o povo depositava nele se desfez como poeira ao vento. As pessoas começaram a questionar não apenas a liderança deles, mas o próprio sistema que sustentava a corrupção e o medo. O Sinédrio, que antes exercia um controle férreo sobre a sociedade, tornou-se um símbolo de opressão e tirania. À medida que a nova fé se espalhava, as histórias dos apóstolos se tornaram relatos de coragem e determinação. Pedro, Tiago e João, entre outros, tornaram-se os novos líderes espirituais, guiando o povo com ensinamentos que se baseavam no amor, na compaixão e na verdade. As palavras de Jesus, que Caifás e Anás tentaram silenciar, ressoavam cada vez mais forte, inspirando multidões a se levantarem contra a injustiça e a busca pelo poder a qualquer custo. O legado de Caifás e Anás não era apenas negativo, era um aviso para as gerações futuras sobre os perigos do fanatismo e da corrupção. Os eventos que se seguiram à condenação de Jesus mostraram que a verdade não pode ser enterrada para sempre. As consequências de suas ações se manifestaram em perseguições e conflitos internos dentro da comunidade judaica, à medida que alguns continuavam a apoiar a liderança antiga, enquanto outros se voltavam para o cristianismo emergente. As histórias dos apóstolos foram registradas, e as cartas de Paulo e outros discípulos começaram a circular, trazendo esperança e ensinamentos a comunidades distantes. A mensagem de Cristo, uma vez considerada uma ameaça, agora se tornava uma força unificadora que desafiava o status quo. O movimento cristão se consolidou e espalhou por todo o Império Romano, desafiando a ordem estabelecida, enquanto o Sinédrio se tornava cada vez mais irrelevante. Porém, a história de Caifás e Anás não foi esquecida. Suas ações e decisões foram estudadas e analisadas, servindo como um lembrete sombrio das armadilhas do poder. Sua traição se transformou em uma lição sobre a importância da integridade, da justiça e da verdadeira liderança. O silêncio que se seguiu à sua queda foi preenchido pelas vozes de milhares que agora acreditavam em algo maior. As sementes do cristianismo floresceram em solo fértil, e o legado de Caifás e Anás, por mais sombrio que fosse, se tornou uma parte indelével da narrativa da fé e da luta pela verdade. Enquanto a história continuava a se desenrolar, o eco da traição dos sacerdotes permanecia, um aviso eterno sobre os riscos de se opor à luz da verdade.
Enquanto Caifás e Anás caíam nas sombras da história, o legado de Jesus se erguia como um farol de esperança e fé. A semente que ele plantou nos corações dos seus seguidores germinou em algo extraordinário, transformando não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Jesus, o homem que fora condenado e crucificado, tornou-se o símbolo da resistência contra a opressão e a injustiça, e seus ensinamentos ecoaram através dos séculos, inspirando bilhões. Após sua ressurreição, os apóstolos, repletos do Espírito Santo, saíram a pregar a mensagem do amor, da graça e da salvação. A semente da fé que Jesus havia depositado não apenas brotou, mas se espalhou como um incêndio em campo seco, atingindo os cantos mais remotos do mundo. Cada milagre, cada ensinamento, cada palavra de conforto proferida por ele, se tornaram pilares inabaláveis da nova fé. A comunidade cristã cresceu rapidamente, unindo pessoas de diferentes origens e culturas em torno da mensagem transformadora de Cristo. Não importava se eram ricos ou pobres, judeus ou gentios, todos eram acolhidos sob a mesma bandeira do amor divino. A promessa de Jesus de que estaria com seus seguidores até o fim dos tempos deu a eles uma força inabalável para enfrentar perseguições, críticas e até a morte. Os ensinamentos de Jesus sobre compaixão, perdão e amor ao próximo tornaram-se a base não apenas da vida cristã, mas também da ética e moralidade de sociedades inteiras. Igrejas começaram a brotar, comunidades se formaram, e a mensagem de esperança, que um dia parecia prestes a ser silenciada, agora ressoava mais forte do que nunca. Aqueles que antes temiam os sacerdotes e suas ameaças encontraram coragem para acreditar em algo maior do que eles mesmos. O legado de Jesus transcendeu fronteiras, culturas e eras. Ele se tornou um símbolo de amor e sacrifício, mostrando que a verdadeira força não reside na opressão, mas na capacidade de se levantar em nome da justiça. As histórias de mártires que morreram por sua fé reforçaram a convicção de que, mesmo nas trevas, a luz de Cristo nunca se apagaria. Hoje, ao refletirmos sobre o legado de Jesus e a queda dos que tentaram silenciá-lo, somos chamados a abraçar essa fé que ainda transforma vidas. Que tal se você também se tornar um portador dessa semente? Compartilhe a mensagem de amor e esperança com aqueles ao seu redor. Participe de sua comunidade, estude as Escrituras e deixe que o legado de Jesus inspire sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé e transformação. Inscreva-se, curta e compartilhe esta mensagem, para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro legado de Cristo e experimentar a mudança que só Ele pode trazer. Afinal, a história de Jesus é a nossa história, e juntos podemos ser agentes de esperança em um mundo que tanto precisa. Que Deus abençoe você e tragam muitas vitórias em sua vida.